Fala pessoal, aqui é Wagner Fernandes do próximosconcursos.com e agora a gente vai ver a nossa dica de quarta, que é como ler mais rápido. Bem, antes de você começar a se estressar, não, este não é um vídeo de venda de curso de leitura dinâmica. Vamos falar sobre a leitura dinâmica, mas a gente vai ver algumas dicas simples, que qualquer um no dia a dia, sem alterar sua programação cerebral, vai poder utilizar. E vamos também, a nossa última dica é sobre a leitura dinâmica, vamos falar sobre curso, vamos falar sobre tudo isso. Mas não, esse vídeo é para você que quer aprender técnicas para ler mais rápido, entender um pouco melhor, vamos trocar uma ideia sobre o assunto. Bem, você já deve ter tido a fantasia, aquele sonho idealizado de que vai conseguir estudar tudo bem rapidinho, vai ter tempo para ver Netflix, vai ter tempo para ir no Facebook, para passear, para namorar, para fazer mil coisas. Bem, eu sei que essa fantasia é legal, mas vamos pensar ela com uma realidade. Será que se a gente ler mais rápido vai conseguir mesmo ter tempo para essas coisas? Bom, a gente pode pensar um pouquinho aí, porque muitas vezes a gente imagina essa fantasia e a realidade acaba sendo bem diferente. Então o primeiro ponto que eu quero que você pense é: por que você quer ler mais rápido? Fica com isso aí na cabeça e ao final a gente retoma isso. Bem, mas agora a gente vai ver como é que essa história de ler mais rápido, como é que funciona, quem lê mais rápido, quem não lê mais rápido, ok? Primeiro, vamos descobrir sua velocidade de leitura. Quantas palavras você lê por minuto? Se você lê menos de 200 palavras por minuto, é muito provável que você precise um pouco mais de treino. Ou, para algumas pessoas isso é normal, tranquilo, só vai ser um leitor devagar. Mas é muito provável que você com um treino consiga ler um pouquinho mais. Se você lê entre 200 e 400 palavras, você é um leitor bom, um leitor rápido, um leitor que entende, compreende, você é normal. Se você lê mais de 500 palavras por minuto, eu vou emitir um alerta. O alerta é o seguinte: talvez, e é muito provável, que se você não está utilizando uma técnica de leitura dinâmica, você está perdendo a compreensão do texto. Ou seja, você está passando o olho num monte de coisa sem entender nada. Então, só o meu alerta para você: você tem que ler e ler com compreensão, ok? Tá aqui no link na descrição o artigo do Próximos Concursos que tem um testezinho de leitura. Você bota ali um cronômetro, um temporizador, 30 segundos você lê um texto, vê onde parou e vê quantas palavras por minuto você lê. Mas você pode fazer isso com qualquer texto, ok? É só contar. Bom, vamos então à nossa primeira dica. Leia sempre muito e conteúdo desafiador. Teve uma pesquisadora, professora, o nome dela eu não sei falar, Elizabeth Schotter, da Universidade de San Diego. Ela estuda muito sobre velocidade de leitura, processamento, e ela chegou à seguinte conclusão: todos os bons leitores, eles têm muita experiência de leitura, ou seja, se você não está acostumado a ler, você vai ser um leitor devagar. Se você está acostumado a ler, você vai ser um leitor rápido. E eles têm velocidade de processamento de informação, ou seja, ele consegue que o cérebro processe rapidão a informação. Essas são as características dos bons leitores. Bom, tem um problema aí. A velocidade de leitura e a capacidade de processamento, você é algo meio nato. Você nasce com mais facilidade para leitura ou menos facilidade para leitura. Você nasce com mais facilidade para processamento da informação ou menos velocidade. Mas a boa notícia é que, como quase tudo na vida, mesmo que você tenha uma dificuldade, o treino, a experiência, algumas dicas que a gente vai dar podem auxiliar você a aumentar a sua velocidade de leitura. Bem, vamos ver aqui. Opa, trancou aqui meu slide. Achei já o mouse. Do que depende a sua velocidade de leitura? Então, ou seja, quais são os fatores que fazem você ler mais rápido ou ler mais devagar? Bom, como a gente já falou, primeiro a sua experiência com a leitura. Quanto mais, se você lê jornal, se você leu toda a vida, desde pequenininho, livrinho de história, você vai ler mais rápido. Claro que nunca é tarde, a qualquer momento você pode começar a ler e aumentar a sua velocidade. Sua capacidade de processar novos conceitos, um vocabulário conhecido, ou seja, se você conhece muitas palavras, você vai ler mais rápido. Se você tem um vocabulário restrito, ou seja, conhece poucas palavras, você vai ler mais devagar. E o entendimento da matéria lida, ou seja, se você tem uma familiaridade com aquele assunto, você gosta de futebol, está lendo sobre futebol, é muito provável que você consiga ler bem mais rápido. Agora, se você gosta de futebol, não gosta de yoga e está lendo sobre yoga,
é muito provável que aquele texto de yoga você vai ler ou yoga, né? Eu também nunca sei. Você vai ler um pouco mais devagar. Bem, então é possível alterar? Olha, putz, eu nasci lendo devagar, eu não estou acostumado a ler, eu sou meio lento. Posso alterar isso? Sim, é possível. As dicas da doutora Elizabeth são essas. Primeiro, você tem que ler conteúdo variado. Ou seja, se você lê conteúdo variado, conteúdo difícil, matérias que você não tem muito entendimento, ou matérias complexas, matérias que você não sabe muito bem do que se trata, você vai o quê? Vai estar treinando a sua capacidade do cérebro processar novas informações e, consequentemente, cada vez que você for exposto a uma nova informação que não seja essas que você vai estar treinando, sua velocidade vai aumentar. Ou seja, começa a ler coisa difícil, começa a ler coisa variada. Pega o jornal, pega aquela revista que tem coisas complexas, dá uma lida, pega o jornal nas partes complexas. Esse treino é muito bom para você aumentar a sua velocidade de leitura. Também, se você está estudando para um concurso, ou para o Enem, ou para uma prova de alguma ordem ou coisa assim, ou por um, sei lá, seja qualquer for, para uma prova difícil, você tem que estar muito familiarizado com o assunto. Então, eu tenho uma boa notícia para você que estuda para o Enem e para concurso. Você já está sendo exposto a conteúdo variado, você já está sendo exposto a conteúdo difícil e você está aprendendo cada vez mais, aprofundando mais sobre aquele assunto. Então você já está no caminho, já está treinando a velocidade de leitura. Se você ainda não está, é bom pegar jornal, revista e coisas assim, ok? Bem, vamos então para a nossa dica 2 de leitura. É um problema muito comum com várias pessoas e eu me pego muitas vezes neste problema. É o seguinte, é a falta de vontade de ler o assunto porque acha ele muito chato e a distração. O que é distração? Bom, primeiro a falta de vontade. A falta de vontade, que coisa insuportável. Eu tenho que ler isso por uma prova, eu tenho que ler isso por serviço, mas isso é muito chato. E a distração é aquilo, tá lendo, daqui a pouco percebe, tá pensando no preço da Coca-Cola, onde é que tem o próximo McDonald's, só tô falando em comida, né? Ou, sei lá, pensando no jogo que teve ontem à noite, pensando qualquer coisa, e acaba se perdendo e não prestando atenção no que tá lendo. Temos 2 dicas bem simples, bem básicas, para tentar solucionar esse problema. Primeira dica, se o assunto é chato, nosso cérebro ele gosta de fazer links. Então tente fazer um link com outro assunto que você gosta. Vou dar um exemplo. Vamos dizer que você esteja estudando lá, escola, Enem, ou até mesmo para um concurso, sobre a organização política do Brasil. Ah, beleza, isso é muito chato, eu acho um saco. Mas aí você lembrou que viu aquele seriado O Mecanismo, e o Mecanismo trata muito da organização política do Brasil. Tenta fazer um link com o mecanismo. Ah, esse aqui é o presidente, o governador, deputado, estado, município. E daí tente fazer todo esse link para tentar ter um pouco de mais gosto pela matéria. Vamos ver se eu dou outro exemplo. Vamos dizer que você esteja lendo sobre a história da Inglaterra e aquilo é muito chato. Tenta imaginar um cenário de Harry Potter se você gosta de Harry Potter. Ou vamos ver outro exemplo. Você está estudando sobre direitos do servidor público. É muito chato, é muito direito, é muita bobagem. Mas aí você lembra daquele seu tio, daquele seu vizinho que é muito gente boa e começa a pensar nos direitos do seu tio, no direito do seu vizinho. Ou seja, seu cérebro vai fazer um atalho para uma coisa boa e muito provável que torne a leitura um pouco mais agradável. Eu não posso garantir 100% que isso vai ser a solução, mas é muito provável que aconteça. E a minha sugestão é o seguinte, tente fazer um link mais próximo possível e pode ser link absurdo. Mas tente fazer um link com coisas que você goste, de coisas que tragam sensações boas, que a leitura não vai ser tão chata assim. Minha segunda dica é o seguinte. Sabe aquelas distrações, as viagens mentais, e você está lendo quando você perde? Bom, 2 coisas. Primeiro, o ambiente que você estuda e lê tem que ser preparado para isso. Se você tem sono muito fácil, não leia deitado, ou se você se distrai muito, não leia com TV por perto, computador por perto, não leia com nada disso. Eu conhecia pessoas que se escondiam numa dependência na casa, numa despensa, outros vão para a biblioteca, outros vão para a escola mesmo, outros vão até estudar dentro de uma igreja, seja qual for o lugar. Tente achar ambientes propícios, preparados para isso, com boa iluminação, pouca distração, desliga o celular, que isso vai ajudar você a diminuir as distrações também.
E esteja atento, pensando antes de começar a leitura, lembra, isso é importante, eu preciso aprender, que também dá um cliquezinho aqui cerebral e você vai conseguir se concentrar mais. Beleza? Vamos então para a nossa próxima dica, que é a dica 3. Aqueça seu cérebro. É o seguinte, antes de começar a leitura, você vai pegar o capítulo que você vai ler, esse aqui é o capítulo tal, ele trata, vou continuar, Organização Política do Brasil. Aí o que você vai ver? Você vai fazer uma pré-leitura, ou seja, vai ler rapidamente o texto, ler títulos, subtítulos, títulos destacados, passa rapidamente os olhos no texto, coisas de segundos, nada muito rápido. Por quê? Porque o seu cérebro vai dar um aquecimento. Ele vai ler sobre isso, e já vai criando sinapses sobre assuntos que você já domina. Então você passa, quando você for ler o capítulo, vai ver que vai ler muito mais rápido, porque você já está preparado para o que está vindo à frente. É uma coisinha simples, às vezes 30 segundos vai demorar, mas você vai ver, vai ajudar muito você. Então, sempre quando iniciar um capítulo, passe os olhos nos títulos, subtítulos e tudo mais, que você vai ver que vai dar uma acelerada. A nossa dica 4, ela é muito parecida com a dica 3, mas tem um escopo um pouco diferente. Vamos lá então. A nossa dica 4 é passar os olhos. É o seguinte, não use isso para todas as situações. Use apenas para aquelas situações que você tem um capítulo muito maçante, cheio de informação que não é relevante, mas de repente no meio do capítulo tem algumas coisas relevantes. Isso aqui é muito bom também para revisão, para rever alguns conceitos ou para ler coisas quando você está fazendo uma pós, precisa ler muito livro, ou quando tem que fazer um trabalho, ou até para concurso, quando é um assunto que você vê ali que o autor ficou chovendo no molhado, mas que no meio tem alguns conceitos importantes, faça isso. Então a técnica é o seguinte, você vai ler a primeira frase do texto, vai passar os olhos rapidamente procurando o quê? Simplesmente procurando palavras-chave, termos-chave, figuras destacadas, aquilo que é importante no texto. Vai passando, isso é importante. Quando você encontrar uma coisa importante, tira o pé do acelerador, olha aquele conceito, se é importante, coloca na sua revisão, faz um mapa mental, faz um resumo, analisa com carinho, com cuidado, viu que aquilo é importante, continua lendo rapidamente até ir para o próximo conceito, ou seja, você pula as partes mais maçantes, isso é importante, e vai desacelerando nas partes, ou seja, acelera no que não é importante e desacelera no que é importante para analisar bem. E ao final lê com carinho a última frase do capítulo, que geralmente é um resumo de tudo. Novamente eu digo, cuidado, só capítulos que não são muito importantes que você deve fazer isso. Minha dica, olhe sempre fórmulas, olhe sempre que está em itálico, negrito, figuras, tabelas, e aqueles conceitos mais importantes geralmente estão um pouco mais destacados no livro, pare sempre neles, ok? E agora, o que a gente vai falar? Sobre a famosa leitura dinâmica. Será que ela funciona? Bem, primeiro, se você for pesquisar, a pesquisa científica ou os especialistas do assunto é que nem homeopatia. Você vai encontrar gente que quem usa defende e diz que dá certo, quem não usa diz que é fraude. A leitura dinâmica é muito parecida. Quem tem leitura dinâmica, eu conheço pessoas que passaram em concurso utilizando leitura dinâmica, eles vão te dizer que funciona, que é bom, que eles leram 1000 livros num dia e aprenderam tudo. Aqueles que tentaram o método e não deu muito certo, eles vão dizer que é uma fraude. Minha dica é o seguinte, como todo um método, tem pessoas que se adaptam, tem pessoas que não se adaptam. Eu utilizei parcialmente nos meus estudos a leitura dinâmica. Eu não posso dizer que eu sou um leitor dinâmico, porque eu nunca utilizei com propriedade as técnicas, mas algumas técnicas de leitura dinâmica eu utilizei, em alguns momentos, não para tudo. E conheço muitas pessoas que, como eu falei, passaram utilizando a leitura dinâmica. Que eu diria o seguinte, pode ser que funcione para você, pode ser que não. Eu não vou entrar aqui nos pormenores. Por que a leitura dinâmica faz? Ela reprograma toda a sua maneira de ler. Então, aquela maneira que você leu, aprendeu a ler, sob vocalização, toda aquela maneira que você aprendeu a ler lá na primeira série, ou pré, ou sei lá onde você aprendeu a ler, aquela maneira de ler você vai jogar fora e vai aprender a ler de uma maneira totalmente diferente. Isso exige esforço, exige tempo, existe toda uma reprogramação mental que você talvez não tenha tudo isso.
Então, meu conselho é o seguinte, procure um bom curso. A gente indica o curso do Renato Alves, que é um dos melhores, está há 20 anos no mercado, é super bom, é confiável. Todos os cursos que a gente indica aqui, a gente sabe que é coisa boa e confiável. Então, se você quiser leitura dinâmica ou testar, porque geralmente o curso do Renato Alves tem 30 dias para testar, teste 30 dias, vê se gosta, se não gosta, eles devolvem o dinheiro. De qualquer forma, tem que ter muito cuidado com a leitura dinâmica, porque umas pessoas se adaptam, outras não. Mas não custa testar, né? E tá o link na descrição, dá uma olhadinha, ele explica melhor como é que funciona, tá aí com muito mais detalhes. Bem, já falamos sobre a polêmica, já falamos do curso, e agora a nossa dica bônus. Primeiro, para que você quer ler mais rápido? Mais importante, que você não está numa corrida que tem que ler mais rápido, você não está numa corrida que tem que ser o primeiro a chegar. Você não, a menos que seja uma vaidade, que você quer dizer para os amigos, li essa semana 25 livros, eu sou o máximo. Se for esse o objetivo, beleza, até procure a leitura dinâmica que vai ajudar você nisso. Mas se não for esse o seu objetivo, não se preocupe tanto com a velocidade. Você tem que procurar focar no conhecimento, na sabedoria, em conseguir aplicar aquele conhecimento na vida e conseguir aplicar mais importante, aquele conhecimento na prova. Mais importante é na vida e aplicar na prova. A minha dica é o seguinte, foque em aprender melhor, aprender para a sua vida, aprender com coisas importantes que você vai utilizar. Não se preocupe tanto com a velocidade. Claro que a velocidade é importante, você vai conseguir estudar mais. Tente utilizar essas técnicas, mas não deixe que isso vire uma neura, uma coisa muito importante na sua vida, ok? Então foco aí na sabedoria, foco no conhecimento, foco no aprendizado e não na velocidade. Bem, era isso que a gente tinha para hoje. A gente sempre deixa o nosso obrigado, convida vocês para visitarem o próximosconcursos.com, tem muita coisa lá. Eu sempre digo aqui, o nosso objetivo é ajudar você a passar em concurso, esse é o nosso sonho. O nosso sonho é ajudar você a alcançar o seu sonho. Se gostou do vídeo, deixa aí nos comentários, valeu, deixa um joinha no canal, se inscreve no canal e não esquece de visitar lá o nosso site e o que precisar pode contar com a gente, ok? Valeu!